seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Desta vez nós estamos com o Dr. Laércio Mineiro, conselheiro seccional da OAB Amazonas, que vai falar da reforma tributária, como ela vai impactar nos honorários advocatícios. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, Débora. Vai ser um prazer conversar com toda a advocacia, porque nós precisamos nos preparar. A partir do ano que vem a gente vai ter honorários, vamos ter alvarás já afetados pela reforma tributária e a gente precisa esclarecer todos os advogados e advogadas como que isso vai acontecer. Então vamos a essas informações. Quais são as principais mudanças, doutor, que estão previstas com essa reforma tributária? Primeiro a gente tem que traçar o cenário que temos hoje e o que vamos ter a partir de 2026, né? Hoje a advocacia ela pode estar em 3 formas de tributação. O advogado ele pode estar como pessoa física e aí ele só vai pagar o imposto de renda. O advogado que vai continuar assim não vai ser impactado pela reforma tributária. O imposto de renda da pessoa física vai continuar. Não sei se é vantajoso, provavelmente ele vai pagar mais, já está pagando a mais. Mas a primeira parte é como pessoa física. A segunda parte são os escritórios de advocacia ou advogados de sociedades individuais que estão no Simples Nacional. E a terceira forma de hoje são os advogados que estão, os escritórios que estão no lucro real, que já são aquelas grandes bancas que faturam milhões, acho que poucas no Brasil estão aí, e quem está no lucro presumido. Esses serão os principais afetados. Então já tem essa análise em mente, né? Qual eu estou inserido? Aí já tendo isso em vista, já procurar saber essas mudanças, né, doutor? Exatamente. Porque quem está hoje no lucro real e no lucro presumido está pagando imposto de renda de pessoa jurídica, PIS, COFINS, CSLL, contribuição previdenciária. E com a reforma tributária vai ter alteração. Em vez de PIS e COFINS, ele vai passar a pagar a CBS. E em vez do ISS, que é o que a gente paga hoje para o município, a gente vai pagar o IBS. É uma grande mudança, né, doutor? A gente percebe principalmente no imposto, né, em si. Exatamente. Aí você me pergunta, mas só vai mudar as letrinhas? Não é bem assim. E é aí que começa o grande impacto. Na reforma tributária, vão mudar algumas alíquotas. Nós, advogados, todos os prestadores de serviço, inclusive nós, advogados, seremos os principais afetados. Porque vai haver um aumento de tributação sobre a prestação de serviço. Sim. Então, como eu falei no início, vai ser substituído só PIS e COFINS pela CBS e o ISS pelo IBS. Meu Deus, Eita, muitas siglas. Muitas siglas. Mas o que o advogado precisa entender? Quem está no lucro presumido hoje está pagando ali por volta de 8,65% desses 3. Fica só na mente agora, PIS, COFINS e ISS. Hoje quem está no lucro presumido está pagando por volta de 8,65%. Com a reforma tributária, já falaram em alíquota de 20%, 27%, mas agora está na alíquota de 28% do IBS mais da CBS. A OAB conseguiu trabalhar no Congresso, conseguiu uma redução para a advocacia. Inclusive eu deixo aqui os parabéns para o nosso procurador do Conselho Federal da Comissão de Direito Tributário, o presidente do Conselho Federal, conseguiram trabalhar muito bem no Congresso e conseguiram uma redução para a advocacia de 30% na alíquota. Nossa, que bom. Mas ainda assim, nós vamos ter uma alíquota de 19, não vou conseguir ser exato, mas se não me engano 19,7% com a redução. Então nós vamos ter um aumento de alíquota de 8,65% para 19 e alguma coisa. Então a gente já vai sofrer um aumento de mais de 10%. Então já é um grande peso, né, doutor? A gente já observa que é uma mudança que vai impactar, sim, né? Quando a gente fala de números ali. Exatamente. Isso vai impactar diretamente no planejamento dos escritórios. 10%, hoje em dia tem muitos honorários de 10%, né? Então, quando a gente fala de 10%, são honorários de 10%, 50% dos honorários de 20%, 33% dos honorários de 30%, né? Então, 10% é uma carga bem alta.
Mas se eu estiver sendo muito técnico, muito chato, pode... Não, mas faz parte, gente, da questão dos números, a gente tem que entender mesmo, doutor. A gente já sabe, se a gente for comparar, houve um aumento significativo, a gente sabe que não é uma mudança que não vai afetar o advogado, ele tem que realmente procurar se inserir num regime de tributação assim mais benéfico possível, né, doutor? Seria isso. Exatamente. Por quê? Vamos trazer para números para os advogados entenderem. Se você tem honorários de R$10.000, hoje você pagaria ali 870 aproximadamente, somando PIS, COFINS e ISS. E ainda tem a situação daqueles escritórios que tem uma taxa fixa de ISS. Então ele vai pagar um valor por ano independentemente do faturamento. Isso vai acabar. Mas só para a conta ficar fácil, vamos ficar com esses 5%. Então ele está pagando ali 867 nos honorários de R$10.000. E com a reforma tributária, esses 800 vai virar 1.900 e alguma coisa. Então a gente está falando em honorários de R$10.000, mais de R$1.000 de diferença. Nossa, pesa muito. Pesa muito. E um ponto que pouca gente está percebendo, porque falou que vai simplificar, agora a gente só vai ter CBS e IBS, vai resolver. Mas na verdade vai continuar o imposto de renda, vai continuar a contribuição previdenciária. Então eu estou falando de aumento de 10%, mas ainda continuam outros. Então, escritório no lucro presumido hoje pagam ali em torno de 14% e 16% de tributação. Então isso tende a aumentar para 25%. Nossa, é um número bem impactante, bem alto, né, doutor? É um número bem alto. No final o Estado vai ser o maior sócio dos escritórios. E doutor, e tem assim, alguma forma de ainda tentar amenizar ou realmente já tem que se preparar para esses números aí? Já tem que se preparar para esse número. Esse espaço é importantíssimo para nenhum advogado ser pego de surpresa. Mas nem tudo é notícia ruim. Eu tenho uma notícia boa porque nós estamos na Zona Franca de Manaus. Exatamente. Mas eu vou falar de Zona Franca no final e vou dizer como que os advogados da Zona Franca de Manaus vão economizar. Correto. Mas vamos segurar. Vamos. Então, falando de números, são essas mudanças. E o que mais tem ainda previsto, doutor, de mudança? O outro ponto, que eu acho que a grande massa da advocacia é quem está no Simples Nacional. Né? Para não vir nenhum colega falar assim, não, Lécio, você está falando só de lucro presumido, só dos escritórios grandes, esses já estão assessorados, e nós que estamos no Simples? Bom, quem está no Simples Nacional vai ter a opção. Pode continuar no Simples Nacional, ou pode ir para o sistema do CBS. Vai ser opcional isso. E aí os advogados vão ter que fazer cálculo. Porque na reforma tributária vai ter um sistema de crédito do que foi pago de tributo. Então, imagina que você tem um cliente, pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica vai contratar seu serviço. Sobre esse serviço vai pagar o imposto, o CBS. Eu vou pedir licença aos colegas tributaristas, eu vou ser menos técnico, eu vou tratar tudo como imposto, tá? Eu sei que tem imposto, eu sei que tem contribuição, mas só para simplificar para todo mundo eu vou falar que tudo é imposto, tá? Então tudo que for pago vai gerar um crédito como se fosse um cashback desse imposto. Então imagina que uma empresa contratou a doutora Débora. Ela vai emitir a nota fiscal, a empresa vai pagar. E aí, como é que vai acontecer? Vai ter os honorários, vai ser destacado. Honorários mais os tributos. Voltando, por exemplo, de 10.000, a gente vai ter ali arredondando R$1.900 de tributo. Certo. Essa empresa, ela vai pegar esses 1.900 e vai ficar de crédito. Como se fosse uma espécie de cashback para ela. No final, no mês seguinte, quando ela for apurar o que ela tem que pagar, ela vai usar esse cashback de quanto ela contratou a doutora Débora. Sim. E vai fazer a apuração de quanto ela deve e vai pegar esses 1.900 e abater. Menos mal. Então ainda tem uma saída melhor para quem é do Simples Nacional. Não, calma aí que eu ia chegar. E aí quem é do Simples Nacional tem que ter esse cuidado, porque
para fazer esse planejamento. Se eu tiver mais pessoas jurídicas como clientes, talvez seja interessante eu passar para o regime do IBS e da CBS, porque eu gero esse crédito para o meu cliente. Se eu tiver no Simples Nacional, esse crédito não vai ser gerado. E aí, na hora que você entrar em concorrência com outro escritório, é possível que a empresa faça opção pelo outro escritório por causa desse cashback. Correto, entendi. Entendeu? O que não vai fazer diferença para os advogados que atuam só para pessoa física, o advogado consumerista, o previdenciarista, ou do direito do consumidor, o trabalhista, que atua só para pessoa física, a pessoa física não tem como aproveitar esse crédito. Então, para ela é indiferente se o advogado está no Simples ou está no regime do IBS e da CBS. Então já tem que ficar atento a isso, né? Então, verificar suas demandas de clientes, mais pessoas jurídicas, quem sabe seja mais benéfico migrar, né? Sair do Simples Nacional. No caso, buscar o que tenha menos tributação e benefícios, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o que mais vai impactar, doutor, que a gente pode falar quem é escritório grande, quem é pessoa, no caso, é um Simples Nacional, um advogado individual, como é que a gente fala? Uma das principais mudanças, e aí vai impactar no fluxo de caixa dos escritórios, ou seja, vai impactar no dinheiro líquido que está nos escritórios, vai ser o sistema de split payment. Não sei se você já ouviu falar. Olha, essa novidade não. O que é o sistema de split payment? Quando for paga qualquer nota fiscal em sistema eletrônico, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, ou no alvará, que hoje em dia é eletrônico, já fica, o banco já vai reter o valor dos impostos. Então, como que acontece hoje? Você recebe, o cliente pagou por uma consulta, passou no cartão de crédito ou fez um Pix. Você recebe, vamos falar do Pix que é mais simples. Você recebe o Pix, fica com dinheiro no caixa do escritório, ali você pode antecipar algumas dívidas, você já pode usar aquele dinheiro, né? Porque você só vai ter que pagar, recolher os tributos no mês que vem. Então você vai ter um mês para trabalhar esse dinheiro. Com o split payment, o que vai acontecer? Quando o cliente fizer o Pix, já vai ficar retido os tributos. Então você não vai ter um mês para trabalhar esse dinheiro. Então aqueles escritórios, aqueles advogados que trabalham ali no limite, já fazendo os cálculos, se vai chegar no final do mês, vão ter um grande impacto com isso. Por isso que já precisa se ajustar a partir de agora para não ter essa surpresa e precisar fazer empréstimo bancário. Já precisa saber como que seus clientes estão pagando. Está pagando mais em dinheiro? Hoje em dia quase não corre dinheiro. A maioria está pagando em Pix ou em cartão. Então já fique sabendo que boa parte do que for pago vai ficar retido. Então já tem que ter fiquem atentos, colegas advogados, mais essa mudança com a reforma tributária que temos que ajustar aí. E o que a gente pode mencionar, doutor, na questão do dia a dia, também tem outras questões envolvendo a tributação do advogado que tem que ficar atento. O que mais o senhor destacaria? Vai ter alteração das notas fiscais, vai ter alteração da declaração, mas isso assim fica mais por conta do contador. Dificilmente tem um advogado que emite a própria nota fiscal, né? Vai mudar a contabilidade dele. No primeiro momento, até 2033 a gente vai estar numa fase de transição, nós vamos ter as duas formas de contabilidade, a que tem hoje e a que vai vir com a reforma tributária. E aí a gente precisa estar atento. É importante assistir esse podcast para você saber cobrar do seu computador. Será que seu computador está se atualizando também para você não enfrentar um problema futuro? Sim. Porque se tiver qualquer problema de recolhimento, de declaração, no final das contas sobra para o advogado ou para o escritório de advocacia. Perfeito. E qual vai ser o prazo para isso começar a acontecer, doutor, desse novo regime, quando vai entrar em vigor, até para as pessoas, os advogados se organizarem para ver se mudam, se não mudam, né, de sistema, de tributação? A partir do dia 1º de janeiro de 2026. Eita, tá perto, muito perto. Nós estamos aí a menos de 2 meses dessa mudança. Só que vai ser gradual.
nesse primeiro ano, em 2026, vai ser o período do teste, que vão ter as alterações. E no passar do tempo, conforme vai sendo feita uma substituição, então o PIS, a COFINS e o ISS vão descendo, enquanto o IBS e o CBS vão aumentando até chegar lá em 2033. No final de 2032 e início de 2033 vai estar valendo completamente. Poxa, mas só tem coisa ruim nessa reforma tributária. Não, tem algumas coisas boas. Só que eu acho que isso vai ser mais cultural do que propriamente a legislação, como a legislação diz. A legislação vai deixar mais clara. Em que sentido? Vai ficar claro o que é do governo, o que é tributo e o que a gente está pagando. E para o nosso cliente, né, o que o cliente está pagando de honorários. Então pode ser possível que a gente consiga cobrar os honorários líquidos. Porque vamos lá, colega advogado do dia a dia sabe como é a prática. A gente coloca no contrato que vamos cobrar ali 20%, 30% líquido, mas na prática é difícil a gente conseguir cobrar isso do cliente. Certo. Com a reforma tributária, a gente vai conseguir definir isso. Porque lembra do split payment? Essa divisão também vai estar na nota. Então, quem tiver no regime, e isso não serve para quem está no Simples, tá, gente? Só serve para quem está no regime do IBS e da CBS. Quem está no regime do IBS e da CBS vai poder cobrar os seus 20% e acrescentar o tributo pré-direto para o governo. E ali vai ficar claro porque o sistema da nota fiscal vai ser assim. Alessio, mas se vai ser tão claro, por que você acredita que vai ser cultural? Porque na hora da negociação pode ser que o cliente queira incluir os 19 tanto lá nos honorários. Entendeu? O senhor mencionou em relação à Zona Franca, né? Temos aí essa questão da isenção fiscal, de tudo isso. O que isso ameniza quanto à questão dessa reforma tributária para a gente daqui do Amazonas? Perfeito. Nós que estamos na Zona Franca, ficou algo muito interessante que foi reconhecida. No STJ já vinha sendo reconhecido que a prestação de serviço para a Zona Franca de Manaus não paga PIS e COFINS. Quando veio para a reforma tributária, esse direito foi repassado para a CBS. Então agora nem depende mais de jurisprudência, já está na legislação, já está na Lei Complementar 214, que as prestações de serviços físicas na Zona Franca de Manaus não pagarão CBS. Então, assim, a maioria dos advogados aqui prestam serviço fisicamente na Zona Franca de Manaus. Correto. Então, nós não pagaremos a CBS. Já ameniza um pouco essa tributação aí, né? Já ameniza bastante. E aí, tem algumas observações em relação a isso. Primeiro, Zona Franca de Manaus. Estão alcançados os advogados de Manaus, Rio Preto da Eva, teoricamente Itacoatiara, mas dependendo de como vai ter essa nota fiscal, o pessoal de Itacoatiara não vai conseguir aproveitar, porque a sede fica fora da Zona Franca. Entendi. Então já tem que prestar atenção nisso, né? Não é Amazonas. Vamos retificar que tem alguns pontos do Amazonas que não são abrangidos por essa isenção. Eu diria o contrário. Tem alguns pontos do Amazonas que são abrangidos, porque ele foi direcionado especificamente para a Zona Franca de Manaus. Certo. A Zona Franca de Manaus, a legislação determina uma área específica que considera a Zona Franca de Manaus, que não é só Manaus, mas não são todos os municípios. Correto. Porque quando foi feito, ele delimitou áreas conforme os rios. Então, Manaus ficou dentro. Uma pequena parte de Manaus ficou fora, mas a gente nem considera porque é floresta, tá? Então, Manaus ficou dentro, Rio Preto da Eva ficou dentro e parte de Itacoatiara ficou dentro desse território. Certo. E o que acontece? Hoje em dia, não há uma delimitação de CEP na nota fiscal. Então, foi para Itacoatiara, o sistema da Receita Federal só vai puxar que foi Itacoatiara. Entendi. Então, é possível aproveitar em Itacoatiara. Mas um dos pontos que estão tentando regulamentar é o local específico. Então, se identificar que está dentro do município de Itacoatiara, mas está fora da Zona Franca, o advogado não teria direito.
Certo. Entendeu? Mas o ponto é, voltando aqui, advogados de Manaus terão esse direito de não pagar a CBS. Certo. Só serve para o advogado que não está no Simples. Por isso também que o advogado vai ter... A gente detesta fazer conta, gente. Eu sei, a gente detesta fazer conta. Nós somos de humanas, doutor. Eu sou completamente enrolada para fazer cálculos. Eu vou consultar o meu contador com certeza. Consulte o contador, chame um advogado tributarista, um colega tributarista, para ver a sua situação concreta. Vale a pena permanecer no Simples? Vale a pena eu permanecer como pessoa física? A pessoa física dificilmente vale a pena permanecer como pessoa física. Ou vale a pena eu ir para o sistema regular de IBS-CBS? Para poder aproveitar essas questões. Então, eu falei no início do crédito que o nosso cliente aproveita. Os escritórios de advocacia também poderão aproveitar esse crédito. Então, vai incidir IBS-CBS sobre aluguel. Você vai pagar o aluguel, vai exigir a nota fiscal daquele aluguel e vai ter o cashback quando for pagar o aluguel da sala, a internet, a conta de luz, tudo isso vai virar um crédito para no final do mês, quando for fazer a contabilidade, vai ter um cashback lá pro advogado pagar. Tá? De novo, eu peço desculpas aos meus amigos tributaristas. Eu sei que tecnicamente não é esse o cashback, são créditos tributários, mas estou explicando aqui como cashback para tentar simplificar esse tema. Porque a gente tem que lembrar que existe a diferença entre imposto, taxas, nem tudo é imposto, contribuição. O doutor Lécio, ele é da área do tributário, então ele está amenizando as nomenclaturas para poder todos os colegas entenderem. Muitas vezes, né, estudamos na faculdade o direito tributário, não estamos ali atuantes, acha que tudo é imposto e quando vê tem grandes diferenças, né, doutor? Tem grande diferença, mas na prática tem muita diferença conceitual que não vai se aplicar para o contexto que a gente está aqui. Sim, ficar falando do conceito não vai deixar assim mais claro a nossa informação, que é a questão da tributação, de saber em qual regime eu vou fica melhor, né, para você não ser tão tributado. Vou continuar como pessoa física, né? Vou ser pessoa jurídica e vou migrar para esses outros sistemas, né, doutor? Exatamente. Para você, colega, que tem escritório que atende empresa, a maioria dos seus clientes é empresa, provavelmente vai ser melhor para você ir para o sistema do IBS, da CBS, para você gerar esse crédito, para você gerar esse cashback para o seu cliente. Porque se não fizer isso, provavelmente ele vai optar pelo um concorrente que está gerando esse cashback para ele. Então, só reforçando, em janeiro já começa a vigorar aos poucos. Então, temos pouco tempo para organizar tudo isso, né? Temos que novembro, dezembro, né, doutor? Exatamente. E voltando a essa situação da Zona Franca de Manaus, é importante verificar os requisitos. Não é qualquer advogado, não é qualquer escritório que vai ter direito a não pagar a CBS na Zona Franca de Manaus. E isso é algo que você já precisa se organizar agora para quando começar em janeiro já estar com esse direito. Primeira coisa, tem que estar no regime da CBS e do IBS. Se estiver no Simples ou como pessoa física, não vai ter direito a essa isenção. Se estiver no Simples, vai precisar ajuizar a ação para não pagar PIS e COFINS. Por que eu estou diferenciando tanto? Talvez eu tenha dado um passo à frente. Eu tenha ido muito acelerado. Quem está no Simples vai continuar pagando os tributos que estão lá no Simples. Quem puxa lá, mas eu pago só o DAS. Lá no DAS, você está pagando vários tributos. Está pagando imposto de renda de pessoa jurídica, está pagando PIS, COFINS e ISS, para nós advogados. Que é um regime bem vantajoso. Hoje começa o advogado iniciante, ele está pagando 4,5% na tributação toda. Certo. Então vale a pena estar no Simples, né? Inclusive, para quem não sabe, quem está começando agora na advocacia, a advocacia hoje está no Simples por um trabalho realizado pelo nosso presidente, o Jean Cleuter, lá atrás. Foi presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário e capitaneou esse trabalho de apresentar, fez o relatório, apresentou a OAB Conselho Federal, apresentou um projeto para incluir a advocacia no Simples Nacional. E foi um grande avanço, né, doutor? Foi um grande avanço.
Porque na época, o advogado iniciante, ou ele ficava como pessoa física, correndo o risco de pagar 27,5% de imposto de renda, ou ele ia para o lucro presumido e ali ia ali sendo mínimo de 14%. No Simples Nacional, o advogado iniciante está pagando 4,5%. Bem justo, porque sabemos que o advogado iniciante ainda está ali conseguindo seu espaço, né, doutor? Tem que ser uma tributação menor. Exatamente. Então está pagando 4,5%. Vale a pena. Mas eu até me perdi, eu falei. Falou do Simples Nacional, dessas mudanças e realmente dos prazos, né? Que os advogados têm que observar qual realmente mais viável, né? Sim, perfeito. Eu estava falando essa diferença do Simples Nacional para o presumido, do Simples Nacional para o sistema novo que vai entrar. No Simples Nacional vai continuar pagando os tributos do Simples. E no novo regime vai pagar IBS e CBS. Certo. Tá? Então, quem está no Simples Nacional não consegue aproveitar os benefícios do IBS e da CBS. Não consegue aproveitar. Sim. Nem os créditos, porque a legislação determina uma limitação. O crédito, vamos falar aqui de novo, o cashback. De CBS você só pode usar para pagar CBS. O cashback de IBS você só pode usar para pagar IBS. Como no Simples não paga nem IBS nem CBS, não vai gerar esse cashback. E aí corre aquele risco que o senhor falou de as empresas optarem pelos advogados que estão no outro sistema. Né? Exatamente. E aí pode ter algum advogado que diga assim, não, mas eu estou no Simples hoje, não me interesso, não faço questão de ir para o novo sistema, porque eu só atendo pessoa física. Sou advogado tributarista, consumerista, não interessa para mim. Então você fica de olho para ajuizar uma ação para não pagar PIS e COFINS no Simples Nacional. Sim. Isso dá uma excelente economia para os escritórios de advocacia, para os advogados, mesmo que estão no Simples. Então, ainda que nós temos seja a reforma tributária, eu já deixo essa dica para os colegas que ainda não ajuizaram a ação de PIS e COFINS dentro da Zona Franca de Manaus. Já é pacífica de jurisprudência, serve também para prestação de serviço, aplica-se também para quem está no Simples, e o advogado que vem pagando os últimos 5 anos ainda pode ter o direito de restituir esses 5 anos que pagou de PIS e COFINS. Então vale a pena verificar isso. Informação importantíssima, né? E doutor, e falando também de direito tributário, o senhor esteve aí participando, vamos relembrar um evento importante que foi o Congresso de Direito Tributário, que também foram debatidos vários temas assim, dessa área também, né? Olha, o Congresso de Direito Tributário de Manaus, da OAB Amazonas, já está um evento nacional. Eu rodo por aí, conheço alguns tributaristas no Brasil todo. Agora, no final do ano, tem o maior congresso do Brasil, que é o Congresso do IBET, lá em São Paulo. E quando a gente chega lá no Congresso do IBET, está todo mundo falando do Congresso de Manaus. Olha, já virou uma marca registrada de referência, né? De especialistas debatendo, né, doutor? Já virou uma marca. O que tem de palestrantes nacionais pedindo para o presidente Jean para vir prestigiar, para vir palestrar aqui no Congresso do Amazonas é incrível. E vem crescendo de uma forma, né, que a gente consegue... Hoje em dia, nós tivemos palestras do professor Roque Carrasa, que sempre está por aqui, né? Nesse ano nós conseguimos trazer, olha, e eu falando, eu não participo da comissão, ele é um assessor assim, da comissão, tem ali seu carinho especial, né, doutor? Exatamente, mas quando eu falo nós, assim, nós da OAB, como sou conselheiro seccional, então sempre está ali contribuindo, né, doutor? É um trabalho de todos, né? Então, Roca Rasa, nós trouxemos esse ano o mentor, o que comandou a reforma tributária, o Eurico Desante, que veio mostrar aqui a opinião dele. A gente pode concordar ou não, eu mesmo tenho muitas críticas à reforma tributária, mas foi quem teve coragem de começar a movimentar isso, né? E nós tivemos a oportunidade de ouvi-los. Fora outros grandes estudiosos, vários profissionais do direito, professores renomados do IBET. O IBET hoje é a melhor escola de direito tributário do Brasil.
E nós tivemos aqui, na sede da OAB, professores do IBET, professores da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, a nata do direito tributário, os melhores professores de direito tributário estavam palestrando aqui no Congresso do Amazonas. Então, nosso congresso ganhou, assim, notoriedade mesmo, né, doutor? Notoriedade, um nível altíssimo, né? E, enfim, isso eu falei publicamente, falo publicamente. Eu acho que o doutor Jean tem... É o grande responsável por isso, né? Tanto que muita gente confundia achando que era o quarto, mas na verdade era o quarto congresso do mandato dele, né? Já era, eu acho que o 8º. Mas porque realmente ganhou outro nível o Congresso de Direito Tributário do Amazonas. E a OAB vem fazendo muitos outros, né? Hoje está tendo o Congresso de Direito Bancário. Acho que semana passada teve o Congresso de Direito do Consumidor, que também foi um sucesso. Então, um evento atrás do outro. Sempre para trazer mais conhecimento. Inclusive, esse espaço aqui que nós temos, o OAB em Destaque, é para trazer informação, destacar os eventos da OAB Amazonas. Nós estamos aí chegando às considerações finais. Eu queria só que o senhor reforçasse essas principais mudanças, falando aí, né, da reforma tributária, quanto à questão se fica no Simples Nacional, se é mais vantajoso mudar, se eu relembrasse algumas dessas mudanças. Tá. Eu divaguei, eu estou lembrando agora que eu esqueci de dar os 2 requisitos para o advogado não pagar a CBS no Amazonas. Então, está inscrito no regime CBS, eu esqueci porque eu comecei a falar de Simples para diferenciar, e o segundo é estar inscrito na SUFRAMA. Esse é um ponto importante porque a maioria dos escritórios, eu diria quase todos os escritórios de Manaus, não tem inscrição na SUFRAMA. E só vai ter direito a não pagar a CBS se tiver inscrição na SUFRAMA. Então você já pode acessar o site da SUFRAMA já para fazer essa inscrição, que vai ser requisito. Ah, mas eu prestei serviço na Zona Franca de Manaus, não pago. Não é assim. Porque no PIS e COFINS não há essa exigência de inscrição na SUFRAMA, mas para a CBS vai ter essa exigência. Entendi. Então, inscrição na SUFRAMA, no site da SUFRAMA, apresenta os documentos do escritório, vai conseguir a inscrição. E tem mais outros requisitos importantes, doutor, que o senhor está lembrado, que tenha que destacar para quem... Não, para esse incentivo, basta isso. Serviço físico dentro da Zona Franca de Manaus. Não estão incluídos, eu tenho um cliente que eu presto serviço em Belém. Eu tenho um cliente que eu presto serviço, aí um detalhe, né, da Zona Franca de Manaus. Eu tenho um cliente que eu presto serviço em Iranduba. Tá pertinho, tá do outro lado do rio, mas Iranduba, infelizmente, não faz parte da Zona Franca de Manaus, então não vai ter esse incentivo. Só para prestação de serviço físico, ou seja, prestou advocacia fisicamente aqui na Zona Franca de Manaus, vai ter o direito ao incentivo. Então, vamos agora relembrar as principais mudanças, os valores, né? Quanto que vai chegar e quais são elas. Os advogados vão parar de pagar PIS e COFINS para pagar a CBS e vão deixar de pagar o ISS para pagar o IBS. Aquela taxa fixa, a tributação física que alguns advogados são inscritos na prefeitura, paga só um valor fixo anual, independentemente de quanto fatura, vai acabar, porque vai acabar o ISS, vai virar tudo IBS. E isso pode causar um grande impacto também. Então, em vez de ISS, vai pagar IBS. A alíquota, que hoje está em torno de 8,65, vai para 19 ponto algum quebrado. Não lembro de cabeça as vírgulas, mas 19 é alguma coisa. Certo. Isso já com a redução, tá? Porque a alíquota normal do IBS da CBS vai ser de 28. Certo. Com a redução vai descer 19. Mas isso vai possibilitar que a gente cobre nossos honorários líquidos. Destacando o que vai ser IBS, CBS, nós vamos receber só o nosso líquido. Perfeito. Então, amigos, colegas advogados, vamos nos preparar. Verifique já com seu contador qual será o melhor regime de tributação, verificar em qual se encaixa, qual é o seu público, o seu de clientes, né? Como bem mencionado pelo Dr. Laércio. Tem quem advoga muito para a empresa, tem mais vantagem em outro, então tudo isso tem que se verificar, né, doutor? Sem dúvida. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar você pelo podcast, parabenizar toda a estrutura da OAB, nosso presidente por ter aberto essa linha de comunicação,
E eu, como conselheiro, digo para todos os colegas advogados, a OAB está aqui para trabalhar por você, advogado, para contribuir com o seu conhecimento, e eu espero que essa conversa tenha contribuído com os colegas advogados. De vez em quando eu falo de reforma tributária lá no meu Instagram, então quem quiser me seguir, @laestiomineiro. Não é sempre, mas pelo menos uma vez por semana eu procuro lá postar um videozinho falando de Olha que reforma legal. tributária em geral, e alguns com certeza vão ser aproveitados por advogados, seja como advogado, seja como consumidor ou como um contribuinte. Perfeito, muito obrigada, viu, doutor? Esse espaço fica aberto. Quando o senhor quiser vir falar de outros temas, estamos aqui à disposição. Perfeito, eu que agradeço. Então, a gente encerra por aqui. Mais informações, mais detalhes você acompanha nas nossas redes sociais, nos perfis oficiais da OAB Amazonas. Obrigada e até a próxima.